Dani, e agora falando sobre a tua coluna de hoje no UOL, você escreveu em relação à crise de imagem do Supremo Tribunal Federal e como é que isso tem consequência na eleição. A gente já começou a eleitoral, mas consequência para quem? Para qual lado? Para todos os lados? Sim, agora não é a mesma para os dois lados. Joana, eu conversei com marqueteiros, publicitários, gente que está no mercado mesmo, gente grande. Por exemplo, falei com o Paulo Vasconcelos. Ele foi responsável pela campanha de Aécio Neves em 2014, foi responsável por campanhas exitosas em 2018, como a ele trabalhou em 18 em Minas Gerais. Em 22, Cláudio Castro se elegeu no primeiro turno. Então, é um publicitário que tem um amplo arco de clientes e circula muito em todos os meios, faz muita pesquisa, lê muita pesquisa. Conversei bastante com ele ontem e com outras fontes, né, também vinculadas ao PL, conversei com gente do governo. O Supremo, essa crise de imagem, para falar o mínimo, do Supremo Tribunal Federal, arrastou o STF de vez para dentro do debate eleitoral. A gente precisa lembrar que desde o ano passado a direita vem dizendo que a prioridade dela é eleger senadores. Para quê? Para poder, no mínimo, fazer uma reforma no judiciário que incluiria ali colocar para andar pedidos de impeachment de ministros do Supremo. O campeão de pedidos de impeachment dentro do Supremo Tribunal Federal é o ministro Alexandre de Moraes, por conta da investigação que levou agora à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de uma série de outros envolvidos nos atos que culminaram com a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Isso, com essa, digamos, com a corte inteira sendo arrastada, passando de vitrine para vidraça, por conta do caso Master, inclusive o ministro Alexandre de Moraes passou a ser alvo de debate público por conta do contrato que a mulher dele, a doutora Viviane Barsi de Moraes, tinha com o Banco Master, né, um contrato, segundo o Malu Gaspar do Globo, milionário, acima de 100 milhões de reais no valor global dos anos contratados, né? Isso, na avaliação desses especialistas, acaba, digamos, validando um discurso de que, veja só, há um desequilíbrio institucional no Brasil, o judiciário precisa ser reformado, melhor olhado, o que dá gás, claro, para quem vem falando isso, seja em 8 ou 80 decibéis, há alguns anos, que é quem? A oposição ao Lula. Né? Quando o Paulo Vasconcelos conversa comigo, ele diz: Daniela, esse discurso anti-sistema, ele, por óbvio, pesa mais contra quem é o establishment, contra quem está no poder, que nesse caso é o Lula. E o governo está surpreso com isso? Não, porque o governo também acessa pesquisas. Na entrevista que eu fiz com o Lula, Joana, lá em Brasília também, pelo UOL, eu pergunto: o senhor é contra a discussão de uma reforma do judiciário? E ele diz, me surpreendendo, inclusive: eu não sou contra, a priori, discutir nada. Para mim, nenhuma discussão é vetada. O que isso quer dizer? Na avaliação do Vasconcelos, é que o Lula já está tomando uma distância, por entender que sim, o caso, de fato, está resvalando. E é preciso que as pessoas consigam dissociar, né, Supremo de governo. Em especial no momento em que o Supremo está na baila. A aposta hoje, Joana, é que segurança pública, neste momento, deixa de ser o principal tema da eleição. Lembrando, né, a gente fechou o ano com o Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro crescendo nas avaliações sobre seu mandato, depois de deixar quase 130 pessoas mortas, entre elas policiais, numa operação entre os complexos da Alemanha e da Penha, né? Então, você tinha ali uma série de xerifes, digamos assim, chegando para disputar a eleição. O governo se mobilizou, aprovou, enviou um projeto antifacção, se debruçou sobre operações que miram, como diz o Lula, né, tentando, de fato, trazer o discurso da segurança pública para a baia dele, né, os magnatas do crime. Voltou a falar disso durante a viagem o giro que está fazendo agora a Índia e Coreia, né, falou sobre a vontade de trazer para o Brasil, né, o dono de uma empresa que é acusada de ser a maior sonegadora
da história do país, e que esse cara, esse dono dessa empresa, da FIT, né, se refugia em Miami, nos Estados Unidos. Bom, dito isso, Joana, a aposta é: segurança pública neste momento deixa de ser o tema, e a questão das relações institucionais, essa sensação meio de terra arrasada, volta, inclusive tendo como pano de fundo aí o debate sobre corrupção, né? A ideia de que há ali a necessidade de fazer uma espécie de limpa geral volta, e isso, por óbvio, dá gás à oposição ao Lula. Eu conversei com pessoas do time do Flávio Bolsonaro, que nesse momento é o candidato de oposição, pré-candidato de oposição mais bem posicionado nas pesquisas, para encerrar aqui na semana passada, no fim da semana passada, e eles estavam muito animados. Muito animados. As pesquisas internas vêm mostrando uma curva ascendente consistente, né, do Flávio Bolsonaro nas pesquisas, ou seja, ele já havia, por gravidade, pelo sobrenome, atraído os eleitores que são da base bolsonarista raiz, esses já migraram meio que automaticamente, mas os eleitores das franjas, digamos, da direita, aqueles que estão mais ao centro, também, segundo a equipe do Flávio Bolsonaro, estão chegando. Qual é o trabalho agora, né? Construir um plano de governo para ele. Apresentar algo que não seja só o sobrenome, né, dar alguma substância. Ele fez uma apresentação aí na Faria Lima que não foi exatamente, não trouxe nenhum tipo de ideia, né, de plano macroeconômico, né, então, ou para a saúde, ou para a própria segurança, mas certamente esse debate ético, digamos, e institucional vai ganhar mais espaço na eleição, Jô.